Fala galera do Blumencast, sejam todos bem-vindos a mais um episódio de React dos vídeos da Gincana Cidade Blumenau ano 2024, né? Essa já é a terceira temporada que a gente faz e pra gente é um grande prazer, uma grande honra. E a gente sabe que depois, geralmente, né, desses reacts, se gera aí uma resenha muito bacana, muito legal. Pra nós aqui, né, o intuito é o quê? É a gente, obviamente, contemplar o trabalho artístico, né, das equipes, que são maravilhosos, mas também oportunizar a gente contar um pouquinho mais, né, dessa história, a gente poder esmiuçar um pouquinho mais dessas histórias trazidas pelas equipes, né? Lembrando que esse ano o tema, digamos, foi um pouquinho diferente, né? Foi um tema único para todas as 8 equipes e elas tiveram esse desafio de tentar evitar, né, com que a contação dessa história, né, fosse parecida com alguma outra equipe, né? Esse era o medo que se tinha, tá? Então, gostei muito, né, do primeiro vídeo que eu assisti. Agora a gente vai assistir o vídeo da Tribo dos Anjos, mandar um abraço pra Susan, né, um beijo pra Janete, pra toda a galera aí da Tribo dos Anjos, sempre muito carinhosa com a gente. Falar pra vocês se inscreverem, né, no nosso canal, inclusive pra poder também assistir o episódio de podcast que a gente gravou com a equipe Tribo dos Anjos, não só com a equipe Tribo dos Anjos, mas também com todas as outras equipes e também com muito mais pessoas legais aqui da cidade de Blumenau que construíram ou ainda constroem, né, um papel relevante aqui, fazem com que ela seja essa cidade forte, pujante, tanto economicamente quanto culturalmente também, tá? E também siga o @Blumencast no Instagram para você poder ter acesso aí a várias dicas de lugares, dicas gastronômicas, dicas de onde ir, do que se divertir, inclusive dicas de muita economia, porque a gente traz muitos descontos aí para vocês, né, de vários lugares que a gente conhece, e também para conhecer um pouco mais da história, né, porque a gente gosta muito, né, desse lado histórico da nossa cidade, que é muito rico, e a gente faz questão de produzir conteúdos aí 100% autorais para vocês, tá? Então você que gosta aí de história, você que gosta de cultura, gosta de curiosidades, com certeza o Blumencast vai ser um prato cheio para você, certo, gente? No demais, falei no primeiro vídeo, não vou ficar aqui repetindo em cada vídeo, tá? Vamos embora então pro vídeo da Tribo dos Anjos, que eu já sei que ficou, né, na terceira colocação, então uma colocação muito boa e teve premiação aí extra, né, pro ator, né? Então eu acho que teve mais uma premiação, agora eu não tô lembrado, tá? Não vou pegar meu celular aqui para não estender muito esse vídeo aqui, mas sei que teve aqui umas boas premiações pro vídeo da equipe Tribo dos Anjos. Vamos lá. Setz dich. Mir geht's gut hier. Das ist unsere erste Nacht in dieser Kolonie. Cara, se for o Dr. Blumenau, tá fantástico, tá? Muito parecido. Os caras mandaram bem pra caramba nos primeiros 10 segundos. De novo, né? Falar, né, a língua alemã já te deixa assim dentro do vídeo, né? Ele já te coloca numa imersão muito bacana. A qualidade do vídeo tá sensacional, mas essa caracterização do Dr. Blumenau, cara, que fantástico. Eu queria ter pelo menos tido a oportunidade de ser convidado para essa gravação só para poder bater uma foto do lado desse ator aí, cara. Parabéns, tá? Já arrasaram. Wir haben 17 Immigranten. Wir sind heute gekommen und gar keinen Platz zu schlafen haben. Cara, isso aqui, pô, parabéns, tribo, porque vocês estão mostrando a primeira noite da colônia, que é um exercício de imaginação que eu faço. Eu queria poder realmente ter uma máquina do tempo para me transportar para a época, para saber assim, como que foi, né, realmente a noite. Aí vocês fizeram esse exercício, né, de interpretação também. Deve ter sido muito difícil, né, uma série de dúvidas, uma série de dificuldades, né, se tinha comida para todo mundo, era outro clima, animais peçonhentos, enfim, a gente está falando aí de um lugar de mata fechada, né, mata virgem, então muitas coisas aí aconteceram. Os imigrantes, eles vinham para o barracão dos imigrantes, né, assim eram conhecidos essas primeiras hospedagens, essas hospedarias, para daí depois sim, né, eles ganharem, ou comprarem, na verdade, né, a sua terra, e aí começar a derrubada, né, das árvores para serrar, para virar de tábuas, para daí construir as suas, né, primeiras residências. Então, imagina, né, numa época que não tinha eletricidade, né, era tudo na força do braço para você aí serrar, fazer suas próprias, né, madeiras, enfim. Então, tinha muita dificuldade que poucas pessoas
percebem isso, né? Entendem isso, né? Então, muito legal. Já estou curtindo demais isso aqui, porque como a imigração ela acontece no Rio Grande do Sul em 1824, depois em 1829 São Pedro de Alcântara, né, que é ali da região de Florianópolis, na época se chamava de Desterro, para mim é uma coisa, digamos, um pouco mais distante, porque não é o que eu pesquiso. Agora, de 1850 para cá, daí, né, eu me sinto em casa, assim, né? Então vou curtir muito esse vídeo. Hakrad. Ó, Hakrad, que é o sócio do Dr. Blumenau, né, nessa época, e que, cara, eles brigaram bastante, eles desfizeram a sociedade rapidamente ali. Primeiro ano, o Dr. Blumenau fez alguns combinados e o Hakrad não atendeu à altura, né? Wo ist die Schmiederei? Wo sind die Häuser von diesen Menschen, die du aufbauen solltest? Wo ist das Geld? Wo ist unser Geld? Und wo sind die Migranten? Dutzende, hast du mir versprochen, oder? Ich sehe 17 Menschen. Das ist nicht dein Problem. Doch? Cara, que sensacional, velho, que massa. Porque assim, ó, então, né, eles se tornaram sócios, o Dr. Blumenau ficou responsável de captar imigrantes e o Hakrad ficou, né, ele ficou determinado de ficar aqui e fazer a construção dos barracões dos imigrantes para que quando esses imigrantes chegassem tivesse onde pernoitar, onde dormir, ter, né, as coisas minimamente básicas aí para poder começar essa colônia, esse empreendimento, né? E aí o que acontece? O Dr. Blumenau vai fazer essa propaganda na Alemanha, volta antes da chegada dos 17, então isso é bem legal porque pouca gente sabe, né? Dr. Blumenau não está com os 17 imigrantes, como às vezes é até retratado, né? Eles em cima de uma balsa e tal. Quem está lá capitaneando esses 17 imigrantes, que é um desses 17 imigrantes, é o Reinaldo Gärtner, que era sobrinho do Dr. Blumenau. Ele sim, né, tem essa missão de capitanear essa chegada até aqui, tá? Mas o Dr. Blumenau veio antes da Alemanha para cá para dar uma conferida e viu que tinha muita coisa aqui para fazer que o Hakrad não conseguiu, né, atender. Barracões mal feitos, mal terminados, não iniciados, enfim, uma série de infraestruturas aí. Obviamente que o Hakrad não estava sozinho, né? Eles contrataram equipes de, como eles chamam, né, de brasileiros, de nativos que eram provenientes principalmente da Barra do Itajaí, né? Então, lá próximo, né, de onde é hoje o Porto de Itajaí, existiam muitos brasileiros açorianos, de descendência açoriana na sua maioria. O Ângelo Dias, né, como ele é chamado de caboclo, né? O Ângelo Dias, ele foi primordial nessa história porque ele era um itajaiense que, né, veio aqui de canoa, né, remando com o Dr. Blumenau, né, na garupa da canoa, e o Hakrad veio junto também com outro canoeiro, e aí eles, né, eles fizeram essa primeira pesquisa do território para saber se era um território bacana para ser colonizado, isso em 1848, dormem inclusive na casa do Peter Wagner, né, que eu acho que a Safari vai trazer aí um pouco a história do Peter Wagner, e aí em 1850 eles decidem realmente começar essa colonização, tá, mas tinha alguns combinados, tá, e por isso eu acho que eles estão mostrando essa questão dessa sociedade que pouca gente conhece. Gostei muito do tema. Ich bin dein Partner in diesem Betrieb. Das ist nicht mehr ein Betrieb. Das geht um das Leben dieser Menschen. Ich habe alles Mögliche eingerichtet mit das Geld, das du mir gegeben hast. Nein, du hast das Leben dieser Menschen verurteilt. Du hast sie verurteilt. Du bist ein Illusionenverkäufer. Cara, o Dr. Blumenau sofreu diversas injúrias ao longo do tempo. É um cara que muita gente acha que ele tem esse temperamento, assim, mais explosivo e tal. Pelo contrário, tá? Dr. Blumenau é um cara, assim, muito zen. É impressionante o que... Eu acho que ele era um cara que, se fosse hoje, sabe aquele cara que implode? Não é o cara que explode, né? O Hermann Blumenau, assim, ele... Obviamente, né, que chega uma hora que tu perde um pouco as estribeiras, assim, mas muita gente acha que ele era aquele alemão muito sisudão, então muito brabão, mas não, ele ouvia muita coisa e ele chorava muito, né? Existem dezenas de relatos de Dr. Blumenau, né? Ele tinha, né, o seu diário e de muitas vezes que ele chorou, como ele mesmo disse, chorou feito criancinha por diversas perdas, enchentes, as coisas que ele perdeu nos barcos, barco que saiu sem ele poder embarcar, isso lá na Alemanha, depois ele teve que pegar um outro navio, e aí aquele navio, o primeiro
primeiro que saiu sem ele, deixaram, assim, jogaram as bagagens, tipo, na rua e ficou ali. É impressionante, tá? A vida do Dr. Blumenau, assim, se desse pra fazer um filme, pô, de cabo a rabo com todos os detalhes, né? Isso é muito contado. Quem tiver interesse em assistir, em ler, tente conseguir aí o livro do Centenário de Blumenau, e lá é feito, assim, uma boa biografia do Dr. Blumenau, tá? Então, o temperamento dele é um pouquinho diferente, mas não digo que não teve, né? Porque tudo é muito novo, né? E outra coisa também interessante é que o Dr. Blumenau, ele nasceu em 1819. Muito novo, né? Muito jovem para um empreendimento desse, né? Poucas pessoas também se dão essa ideia, né? De que o Dr. Blumenau tinha menos de 30 anos quando fez tudo isso aqui, né? O início de tudo isso aqui que hoje a gente sabe, né? No que resultou. Cara, eu falei tudo isso e agora que vai começar o vídeo, era só uma abertura. Pô, impressionante. Desculpa, gente. Se você, né, não gosta muito de história, pode dar pode sair do vídeo, tá? Mas eu me empolguei demais com esse vídeo aqui. Es scheint mir aus, dass du mir nicht vertraust. Hakrat, ich wollte wieder glauben. Aber was ich sehen tu hier, heute, das kann ich aber nicht. Du hast immer gewusst, dass ich ein Händler bin. Ich bin kein Kolonist. Ob das wirklich wahr ist, dass ich ein wirklich Illusion im Verkaufen bin, das ist so schwer für mich. Ich muss... Mein Herr, Sie brauchen eine schöne Tasse Kaffee. Jetzt ist nicht die Zeit zum den Kraft verlieren. Ich habe meine Ängste. Meine Frau sagt per Brief, dass sie nicht mehr kommt. Und mein Vater ist gestorben seit 2 Monaten. Mein Vater hat niemals meine Kolonisierung Träume unterstützt. Vielleicht hat er recht. Guck mal an die prekäre Lage, dass wir sind. Cara, e foi exatamente isso, né, que é relatado no livro do Centenário de Blumenau, naquela parte ali, né, daquele capítulo que fala sobre a biografia do Dr. Blumenau, que ela é bem extensa, e fala isso, dessas 3 cartas que o Dr. Blumenau recebeu, né, dessas 3 apunhaladas, né, a primeira, que era uma pretendente que ele estava ali, né, se relacionando, ela tinha desistido desse relacionamento com o Dr. Blumenau, o pai dele tinha, né, recém-falecido, e a gente também tem que se transportar para a época imaginando que os meios de comunicação eram bem diferentes do que é hoje, né? Então eles demoravam para saber das notícias, então 2 meses que o pai tinha falecido, ele estava sabendo ali naquele momento, né? E essa questão do sócio romper ali com o Dr. Blumenau, que era uma coisa que ele não esperava, né? Ele tinha toda uma responsabilidade de trazer imigrantes, de fazer a sua colônia, né, fazer dar certo. Ele não era um cara montado na grana, cheio de grana, como também muita gente acha isso. Ele não sabia o que ele ia encontrar pela frente e ainda assim ele vai recebendo várias rasteiras da vida, né? Por isso, a vida do Dr. Blumenau ela precisaria ser muito mais estudada, muito mais esmiuçada e muito mais compreendida. Jetzt ist keine Zeit, Angst zu haben. Aber diese Menschen sind hier wegen mich. Herr Blumenau, bitte, wir brauchen Medizin. Mein Kleiner hat Fieber. Das haben wir nicht. É claro, estava no começo, né? Não tinha tudo. Gott, Mesmo ele sendo farmacêutico, né? habe Mas... Erbarmen mit uns. Gott, willen Sie jetzt Ihre Verantwortung ausgeben? Diese Menschen haben ihr Leben in Europa verlassen wegen mich. Und wegen mich haben sie noch Hoffnung. Mein Herr, mit allem Respekt, ich habe ein paar Fragen. Ja klar, komm mal rein. Sagen Sie mir mal. Es ist nur, wir haben so viel Probleme hier. Unsere Lage ist nicht die gleiche, die uns versprochen wurde. Ja, ich bin in Fürstentümer und Grafschaften durchgereist. Und Landesleute zusammen. Menschen, die in meinem Traum meine Versprechen glauben werden. Versprechen! Nur Versprechen! Wir haben alle, was wir hatten, verlassen. Und warum? Jetzt haben wir sogar weniger als zuvor. Ja, das weiß ich. Nichts ist passiert, wie ich gesprochen. Wie ich geplant habe. Wir stehen jetzt zusammen vor diesem Problem. Und ich weiß,
Das ist meine Schuld. Aber ich weiß es auch, dass wir einen Weg dafür finden werden. Das wird uns nicht gelingen. Hören Sie mal, meine Landsleute. Es geht deutschen Kolonien dieses Land seit 1824. Keiner davon hat den leichten Weg. Aber durch Arbeit und Glaube haben viele gediehen. Die Kolonisten in St. Leopold gedeihen. Das ist der Punkt. Wir sind Bäcker, wir sind Schmiede, wir sind Zigarettenmacher. Aber wir sind gar keine Kolonisten. Was ist die Chance, dass es schon gelingt? Ja. Sie waren Bäcker, sie waren Schmiede, sie waren Zigarettenmacher. So wie ich. Ich war ein Apotheker. Aber von jetzt an sind wir alle Kolonisten. Colonos. Cara, que coisa mais linda. Sério, assim, ó, arrasaram, mataram a pau. Os melhores vídeos que eu já vi na vida, tá? Eu tô muito emocionado porque ele retrata muito aquilo que tá escrito, né, nos seus relatos, nas suas cartas, nos livros, aquilo, né, que a gente acaba pensando, imaginando. Foi lindíssimo, foi assim, sem palavras, cara, sem palavras mesmo. Também transmitiu muita dramaticidade. Eu acho que esse ator é aquele ator que de vez em quando eu cito, né? O cara que bate no prato, né? Lá da irmã Marta Kunzman, né? Bateu o prato lá de arroz e caiu um monte de arroz, se eu não me engano, né? Eu sempre me confundo, tá? São dois alemães aí, mas que cara fantástico esse ator aí do Dr. Hermann Blumenau. E parabéns para quem escreveu o roteiro, parabéns para quem fez o vídeo, né? Em si a edição tava maravilhosa, os efeitos sonoros ali, né? Do grilo, do sapo, daquela coisa da noite ali, né? Os diálogos, né? Muito bem feitos também. E todo o contexto histórico ali, cara, matou, sabe? Bateu certinho com o que se tem nos livros, com o que se pode pesquisar. E se mostrou uma coisa um pouquinho diferente, né? Não é aquela coisa totalmente heróica. Heróico foi, né? Mas aquela coisa muito simplista, né? Pouco tempo não, vieram 17 imigrantes, aí começaram a construir e tal, e de repente a cidade estava assim. Não foi assim, foi a muito custo, foi a duras penas, né? De novo, doença, falta de comida, outro clima, você ficar praticamente acampado, né? Com mosquitos, com cobras, serpentes, inclusive, né? Com felinos aqui, como a questão aí do leão-baio, né? Ou da onça parda, outros tipos, né? Inclusive os indígenas foi, né? Algo que marcou muito também aqui a partir de 1852, né? Houve o primeiro conflito aí, e aí a gente não vai entrar no mérito, né? Aqui de quem tem a culpa, porque os europeus invadiram aqui, os, né, povos originários. Teve questões, né? Porque eu sempre falo, né? O indígena é um ser humano e o europeu é um ser humano. O ser humano, ele quer proteger instintivamente o seu território, ele é territorialista, né? Então, mesmo que o europeu tenha vindo para cá para escapar da fome e das dificuldades lá na Europa, então ele tem um porquê, isso é natural do ser humano ir buscar uma vida melhor, uma vida mais digna. Aqui também, quando é encontrado, né, o indígena, há esse conflito. Claro que o europeu tem mais tecnologia, tem armas e tudo mais, mas também na história e na bibliografia existe dezenas de relatos de indígenas que mataram, inclusive, crianças de colo, mulheres. Então realmente foi uma barbárie, né, de ambos os lados, mas que a gente não pode varrer para debaixo do tapete, mas também cuidar para que lado você toma. Não dá para ficar do lado dos europeus e não ficar do lado dos indígenas. A gente tem que entender o contexto da época, tá? O conflito existe até hoje, não à toa, né, que existem guerras aí que a gente acha que são guerras inúteis, né, que poderiam ser facilmente aí finalizadas, concluídas, terminadas, mas não, né? Então sempre tem aí o probleminha da equação, que é o ser humano, que
ele não quer perder, né? E aí é isso que eu digo, nem o europeu e nem o indígena, tá? Então aqui ambos são algozes e ambos são vítimas, tá? Desse contato aí. Essa é a minha opinião de quem, né, lê bastante sobre isso, pesquisa sobre isso, opinião de uma pessoa que já tá pelo menos aí 4 anos lendo bastante sobre isso. Gente, mais uma vez parabéns aí para a equipe Tribo dos Anjos, um grande abraço, tá? Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, episódios de podcast todas as semanas. Temos mais aí de 300 pessoas, personalidades e grupos bacanas que já participaram. E também siga o @Blumencast para você não perder aí as dicas de lugares onde a gente vai, inclusive para você economizar, e também muita história e curiosidades aqui da história de Blumenau. Um grande abraço, eu sou André Cantoni e até o próximo vídeo. Tchau!